obrigado, tá bom, irmãos? Eu quero convidá-los, irmãos, a que nós nos ponhamos em pé. Nós vamos ler um texto do Antigo Testamento. É interessante, irmãos, que muitas vezes há muitas pessoas que têm uma percepção do Antigo Testamento um pouco equivocada, e até alguns expressam isso, né? Eles dizem o seguinte: o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não é possível, porque a gente vê lá no Novo Testamento, né, dizem eles, um Deus rancoroso, um Deus que manda eliminar povos, manda matar pessoas, um Deus que trata com uma severidade, né, alguém que toca na arca é fulminado, enfim. Mas esses irmãos, esses queridos e alguns teólogos, muitas vezes não veem, né, as maravilhosas histórias do mesmo Deus do Novo Testamento, um Deus de amor, um Deus que socorre os seus, um Deus que vela pelos seus, um Deus que derrama o seu amor e o seu cuidado sobre a vida dos seus. E o Antigo Testamento, tanto quanto o Novo, está repleto dessas histórias. E nós vamos hoje meditar em uma delas, em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 até o 7. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia. Irmãos, é um outro pedido que eu gostaria de fazer aos irmãos. Irmãos, assim, evidentemente, com todo respeito, com todo carinho, mas, irmãos, nós precisamos andar com a Bíblia, precisamos andar com a palavra de Deus. Deixa o celular, irmão, deixa o celular, traga a Bíblia. Nós éramos um povo que éramos conhecidos como os Bíblia. Ali vai um Bíblia, porque nós carregávamos a Bíblia. E a gente vai, às vezes, se acomodando, né? Eu vou levar o celular mesmo, a Bíblia está no celular. Traga a sua Bíblia, porque quando o irmão sair do carro, sair do ônibus, atravessar a rua, as pessoas vão ver a palavra de Deus. E vão voltar a falar, ali vai um Bíblia, e graças a Deus por isso. Traga a sua Bíblia, irmão. Traga a sua Bíblia, porque isso é bom para o irmão, é bom para o povo. Que as pessoas nos identifiquem como cristãos, porque estamos portando a palavra de Deus. Nada contra, evidentemente, o irmão ter um celular e ler, mas quando nos dirigimos para cultuar a Deus, tragamos a palavra de Deus, tragamos a Bíblia e andemos com ela, porque ela é a nossa espada, é o nosso escudo, é a nossa força, é o que nos guia, é a nossa lâmpada. Andemos com ela e andemos por ela, irmãos, tá certo? Eu vou pedir que os irmãos leiam, né? Às vezes há uma tradução ou outra diferente, mas vou pedir aos irmãos que os irmãos leiam 2 Reis 4, dos versículos 1 até o 7. Podem começar, irmãos, qualquer irmão começar pode dar início.
Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te pedimos que a tua bênção, ó Deus, seja uma grande realidade na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada querido aqui nesta manhã, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado pela beleza, pelo poder da tua palavra. Obrigado pelo teu amor para conosco. Fica, Senhor, conosco, derrama sobre nós a tua graça, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, só mais um lembrete antes de iniciar a mensagem. Domingo pela manhã nós faremos aqui um grande culto de gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Gratidão a Deus pelas vidas que trabalharam aqui. Gratidão por amigos e queridos que nem da igreja são e que ajudaram tanto aqui. Domingo pela manhã nós nos reuniremos aqui para agradecer a Deus pelo livramento de alguns irmãos nossos, por tudo que Deus fez e por tudo que nós vimos acontecer aqui. Tá bom, irmãos? Todos são convidados. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, nós vemos uma situação muito interessante. Nós vemos no contexto uma família que era temente a Deus, uma família de servos de Deus, uma família cujo pai era um auxiliar direto do profeta Eliseu. Uma mulher, uma esposa que era uma mulher temente a Deus, filhos que certamente foram criados no temor do Senhor. Tudo estava certo na vida deles, na sua relação com Deus, porém, nem tudo estava certo quanto ao cuidado que eles deveriam ter com eles mesmos. E o texto nos mostra que, em razão disso, em algum momento, eles se descuidaram com o cuidado que eles deveriam ter consigo mesmos e acabaram atrapalhados, acabaram endividados. Houve ali um descontrole financeiro, dívidas foram contraídas e a situação complicou ainda mais, porque aquele servo de Deus veio a morrer. E aquela mulher ficou sozinha, só com os filhos, e com as dívidas e com os credores atrás de receber aquilo que lhes era direito. E, por fim, havia o risco, porque a lei assim permitia, que os filhos fossem tomados. A tradução usa escravos, mas na verdade não eram escravos, eles seriam tomados como servos, deveriam ficar servindo por 7 anos, e nos 7 anos, por ocasião do jubileu, deveriam ser libertados com a paga de tudo quanto fosse possível aquele senhor dar para aqueles que se tornaram servos. E se não bastassem os filhos, até mesmo a mulher seria levada nessa condição. Então nós vemos uma situação de uma família temente ao Senhor, mas que estava passando por um momento muito difícil. O irmão, lendo o texto, o irmão já parou para pensar na situação daquela mulher? Irmão, procure se colocar, a irmã procure se colocar no lugar dessa mulher. Uma mulher viúva, desamparada, provavelmente nem familiares tinha, com 2 filhos para criar, sem recursos financeiros nenhum. O que fazer diante de uma situação como essa? Ela poderia simplesmente desistir, como tantos fazem, não é mesmo? Tantas pessoas que não têm esperança, que não têm Deus, chegam a uma encruzilhada na vida e não veem outro caminho que senão desistir, entregar os pontos, e por fim a própria vida. O que você faria se estivesse no lugar daquela mulher, experimentando aquela situação? Essa mulher, queridos, nos dá uma lição preciosa de como nos comportarmos no dia mau, no dia da adversidade. Sabe, irmãos, alguns irmãos aqui entre nós aprenderam já essa lição com essa mulher e com tantos outros exemplos bíblicos. Porque nós vimos aqui irmãos, temos aqui entre nós irmãos que perderam tudo, irmãos, mas têm estado aqui cultuando a Deus. Na quinta-feira passada nós tivemos uma reunião aqui à noite com um grupo desses irmãos. Irmãos, nós não vimos nenhum deles desistir.
Nós não vimos em nenhum deles o desespero. Nós não vimos em nenhum deles o ressentimento com Deus. Lágrimas de desespero, não vimos em nenhum deles. Nós vimos aqui lágrimas sim, mas de gratidão a Deus, pelo que Deus fez. Nós vimos choro sim, mas vimos também entrega. Nós vimos amor e comunhão. Nós vimos aqui, irmãos, uma igreja, nós vimos na igreja o mover de Deus. Da mesma forma como essa mulher experimentou na prática da sua vida o mover de Deus, o agir de Deus em seu favor, nós temos visto aqui Deus fazer isso. Aquela mulher certamente tinha muitas preocupações, mas a diferença é que ela entregou as suas preocupações ao cuidado de Deus. Ela entregou tudo a Deus. Por quê? Porque o texto nos mostra, o texto nos responde, ela fez isso porque ela era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que reconhecia em Deus a sua soberania e o seu amor pelos seus. Então nós temos várias lições que esta mulher deixa para nós, esta serva do Senhor, que viveu há tantos anos atrás, deixa para nós hoje. Primeiro, nós podemos aprender com essa mulher, que no momento difícil, ela buscou socorro em Deus. Irmãos, ela podia ter ido a tantas pessoas, ela podia, por exemplo, ter ido ao chefe da aldeia, porque morava em uma aldeia, e a aldeia tinha um líder, mas ela não foi. Ela podia ter ido, por exemplo, ao governador da província onde estava a aldeia, mas ela também não foi. Ela podia ter ido ao rei, poderia ter ido ao vizinho, né? Hoje, as pessoas poderiam correr para o vereador, para o prefeito, para o deputado. Aquela mulher nos mostra para quem devemos correr. Nós devemos correr no dia da adversidade para Deus, porque Deus vai prover a nosso respeito. Ela procurou a Deus por meio do homem de Deus, o profeta Eliseu. Ela não procurou socorro nos homens, ela não procurou nem mesmo o credor, ou os credores. Ela podia ter procurado o credor e falar: olha, perdoa minha dívida, parcela minha dívida, vê o que você pode fazer por mim. Mas nem aos credores ela foi a Deus, por meio do profeta, porque ela entendia que Deus supriria as suas necessidades. Ela cria que a solução para a sua questão estava nas mãos do Deus a quem ela servia. Em meio ao caos que ela estava, ela olhou para Deus. Ela olhou para Deus com fé. Ela olhou para Deus com esperança, na certeza de que Deus a abençoaria. Ela creu na providência de Deus ao seu respeito, porque ela era uma mulher temente a Deus. Então ela descansou em Deus, como nos diz o Salmo 42, versículo 11, que é um belo texto, nos diz o seguinte: por que estás tão abatida, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Que lição maravilhosa que essa mulher nos dá. Estamos passando por um momento mau. Querido, você está passando por um momento difícil. A quem você vai? A quem você vai pedir socorro? A quem você vai apresentar a sua questão? Apresente-a a Deus. Creia em Deus, olhe para Deus com fé, porque Deus vai abençoar. Volte-se para Deus, seja temente a Deus, faça como aquela mulher, creia no amor de Deus, porque Deus cuida de nós, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus, Deus cuida da sua vida. Nós podemos ver ainda que aquela mulher, numa segunda lição, ela entregou tudo a Deus do quase nada que tinha, porque nada mais lhe restava a não ser uma botija de azeite, que deveria ter ali talvez 2, no máximo 3 litros de azeite. Era o que ela tinha, era o que restou. E o profeta vai a ela e pergunta: olha, o que você tem? Ela falou: não tem mais nada, tudo se foi, tudo se acabou. Mas ela, repensando, ele fala: olha, quase nada, eu só tenho lá uma botija de azeite que sobrou, que eu estava guardando, que eu estava economizando.
É o que restou. Então, ela vivia ali, eu imagino que ela devia estar vivendo um dilema, com a única botija que tinha. O que eu vou fazer com essa botija? Eu vou manusear essa botija, eu tenho que ter todo cuidado, porque ela pode cair, quebrar, o azeite derramar, e aí sim, perde-se tudo, aí acabou, aí realmente não tem mais nada. Mas ela guardou com cuidado aquela botija, e entregou aquela botija a Deus. Ela entregou então tudo que ela tinha a Deus, porque era a única coisa que lhe restara. Quantas indagações eu imagino que tenha passado pelo coração daquela mulher. Mas sabem, irmãos, todas as indagações, todas as dúvidas, tudo aquilo que lhe trazia um desconforto, talvez, aquilo que lhe traria algum sofrimento, ela entregou tudo a Deus, e tudo foi afastado do seu coração pela fé que ela depositou no Deus de misericórdia, no Deus que olha por nós, no Deus que vem em nosso socorro, no Deus que nos ama. Esta é a lição que aquela mulher nos dá. Ela entregou tudo, do quase nada que tinha, para que Deus cuidasse. Por quê? Porque ela era temente a Deus. Irmãos, quantas vezes nós nos perdemos nos questionamentos, quantas vezes nós nos perdemos na divagação, quantas vezes nós nos perdemos nas dúvidas e impedimos que Deus trabalhe em nossas vidas, que Deus faça o seu mover com o seu poder, com o seu amor, para vir em nosso auxílio, em nosso socorro. Mas as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, os nossos pensamentos se perdem, e nós perdemos também a oportunidade de confiar em Deus. Nós deveríamos simplesmente confiar em Deus, entregar a botija a Deus, esvaziar a botija, para que Deus a encha novamente, até que ela transborde, porque é assim que o nosso Senhor faz para conosco. Você tem nada, ou quase nada? Entregue a Deus, querido, o pouco que você tem. Entregue a Deus o que lhe restou. Sabe, queridos, e não é uma questão, como nós vemos muitas vezes, de troca com Deus. Deus não é um Deus de troca, Deus não é Deus de escambo, não é mesmo? Me dá isso que eu vou te dar aquilo. Não, de jeito nenhum. Não é entregar para a igreja, não é entregar para pastor, é entregar para Deus o que você tem, porque Deus vai recolher isso, e vai cuidar, e vai abençoar. Mas para isso é preciso que confiemos, que esperemos, que creiamos, que sejamos tementes a Deus. Salmo 40, versículo 1 e 4, 1 a 4, nos dá também um texto maravilhoso, Veja como diz o salmista: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu grito de socorro, Ele me tirou de um poço de lama e destruição, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, e temerão, e confiarão. Eu não tenho dúvida, irmãos, que muitos viram o exemplo desses irmãos, que passaram por um momento difícil, mas continuam louvando a Deus. Eu não tenho dúvida, irmãos, que muitos verão o exemplo do que essa igreja, a igreja do Senhor, fez aqui nessa cidade. Muitos já têm visto, e têm glorificado a Deus pelo exemplo que os irmãos e que a igreja do Senhor está dando. Deus convida, querido, a cada um de nós, Deus convida a você, no momento da adversidade, não se agarre ao pouco, largue o pouco e entregue o pouco a Deus, porque Deus, oportunamente, Ele vai abençoar. Às vezes nós pensamos: puxa, mas já é pouco mesmo, se eu largar, aí é que eu estou perdido de vez. Não, querido, não, de jeito nenhum. Vamos colocar nas mãos de Deus, porque Deus é o Deus que nos socorre. Sabe, irmãos, uma das frases que mais eu ouvi meu pai falar na vida foi: Deus proverá. Em momentos de muita dificuldade, de muita luta, de necessidade mesmo, papai falava: Deus proverá. E minha mãe também: Deus vai cuidar. Quando meu pai adoeceu e ele já estava assim, muito debilitado, eu falei: pai, alguma coisa que nós possamos fazer pelo Senhor? Qualquer coisa, nós temos condições de fazer qualquer coisa. Papai falou: meu filho, não precisa se preocupar com nada, porque Deus já providenciou tudo, eu não preciso de nada, porque
porque Deus foi bondoso, Deus cuidou de tudo, e assim, queridos, tem que ser a nossa vida, como Deus cuidou dessa mulher, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar de você, desde que você e os seus sejam tementes a Deus. Irmãos, nós vimos aqui exemplos de adolescentes e jovens, irmãos, aqui trabalhando, irmãos, uma coisa maravilhosa, irmãos. Podiam estar jogando bola, jogando troço na internet, futucando celular, sei lá, estavam aqui, irmãos, trabalhando, se sujando, carregando pesados, suando, servindo a Deus, servindo ao próximo. Que coisa, meus irmãos, extraordinária, que coisa maravilhosa. São queridos jovens e adolescentes que estão começando a vida, mas que já estão entregando o pouco que têm ao serviço de Deus, nas mãos de Deus, confiando que Deus vai cuidar e vai abençoá-los. Quando nós agimos assim, irmãos, acontece como no Salmo 123, as pessoas vão olhar e falar: olha o que Deus fez por aquele povo, olha o que Deus fez por aquela pessoa, olha o que Deus fez pela Maria, pelo José, por João, olha que coisa maravilhosa. As pessoas vão glorificar a Deus, se elas virem nós servindo ao Senhor, servindo ao Deus por meio da igreja, com amor, atendendo ao povo e atendendo e cuidando dos nossos. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, aquele ali foi uma bênção nas mãos de Deus. Irmãos, aquela mulher também, por ser temente a Deus, ela fez a parte dela. É uma outra lição, irmãos, importantíssima, que nós precisamos aprender. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos sentar numa cadeira de balanço e ficar esperando que tudo caia do céu. Aquela mulher, ela fez a parte dela. Em primeiro lugar, ela procurou o homem de Deus. Ela não saiu procurando curioso, irmãos. Às vezes a gente tem irmãos e irmãs, não digo particularmente aqui na igreja, mas é comum vermos pessoas que têm algum problema com dificuldade, vai procurar todo mundo para se aconselhar, mas não procura o homem de Deus, não procura a mulher de Deus, e aí ouve um monte de bobagem, e toma as decisões mais erradas possíveis, que somente vão contribuir para o dano da sua vida e da sua alma. Aquela mulher fez a parte dela, ela procurou o homem de Deus para se aconselhar, e aconselhou-se e obedeceu, porque há muitos que procuram a orientação para as suas vidas, mas ouvem e não obedecem, ouvem e não acatam. É a palavra de Deus para o seu coração, mas a pessoa não a recebe, endurece o coração, não adianta de nada também. Muitas vezes você, querido jovem, você, querido adolescente, o seu pai, a sua mãe apelando ao seu coração, é a voz de Deus falando a você. Então receba e não endureça o seu coração, porque é Deus cuidando de você. Ela acatou a orientação de Deus, ela não ficou divagando, se perdendo. Caramba, mas como é que eu vou pegar uma vasilha de azeite, passar de uma para outra, a outra vai ficar cheia, não vai esvaziar? Que história é essa? Ela não se perdeu, ela acatou a orientação do homem de Deus e fez o que ela tinha que fazer. Ela somente obedeceu porque ela cria. Ela era uma pessoa que cria em Deus, que era temente ao Senhor, e ela fez aquilo que deveria fazer, nos dando uma demonstração, como nos diz Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá pela fé. Talvez, querido, seja a hora de você, como justo de Deus, viver pela fé. Confiar menos em você, confiar menos nas suas qualidades, confiar menos nas pessoas que o cercam e começar a andar unicamente pela fé em Deus, porque o justo de Deus vive pela fé, caminha pela fé. Os vasos iam criar pernas e iam até ela? Não, eles tinham que ser buscados. Ela fez a parte dela, ela foi atrás dos vasos, ela pediu os vasos, ela insistiu com vizinhos, ela trabalhou bastante, os seus filhos trabalharam, a família se uniu em torno de cumprir a vontade e a orientação de Deus, e o resultado, irmãos, foi algo maravilhoso, porque ela agiu com sabedoria e temor a Deus. Ela, num momento de crise, ela parou, ela pensou, ela procurou o homem de Deus, ela recebeu orientação, ela acatou a orientação e pôs-se a fazer aquilo que cabia a ela.
Irmão, se ela tivesse arrumado um só vaso, o prejuízo seria dela. Mas ela foi cumprir integralmente a orientação do profeta. Peça vasos emprestados, não poucos. E foi isso que ela fez. É importante, irmãos, que aprendamos, num momento de dificuldade, a ouvir Deus falar aos nossos corações. É muito fácil, num momento de luta, num momento de angústia, ou num momento de extrema alegria, tomarmos uma decisão à moda, vamos embora, como dizem aí, né? E a decisão vai ser errada, porque nós não paramos para ouvir o homem de Deus, para ouvir Deus falando aos nossos corações, e muitas vezes, nos precipitando, tomamos decisões que vão somente piorar a nossa situação. Salmo 25, 12, nos dá um ensinamento maravilhoso, irmãos, porque Salmo 25 diz o seguinte: o homem que teme a Deus será ensinado por Ele nos caminhos que deve andar. Vejam que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus, nós precisamos experimentar o poder, todo o poder de Deus por meio da sua palavra em nossas vidas, nos ajudando e nos abençoando. Deus quer ensinar a você e ensinar a mim no caminho que deve andar, mas precisamos, eu preciso, você precisa fazer a sua parte, porque a parte de Deus sempre vai ser feita. O que acontece é que muitas vezes nós cruzamos os braços e não fazemos aquilo que Deus espera que façamos. Mas aquela mulher também, irmãos, ela estava confiante em Deus. Irmãos, quantos vasos os irmãos acham que ela arrumou? Passa pela cabeça de alguém um número? Quem arriscaria? Oi? Ninguém sabe, né? Tem como a gente saber. Mas eu vou dizer para os irmãos uma coisa: sabem quantos vasos que aquela mulher arrumou? Tantos quantos a fé dela permitiu. Ela arrumou tantos vasos quanto a sua fé permitiu. E isso, irmãos, é algo maravilhoso. Ela saiu pedindo a todo mundo. Pediu: olha, traz mais um, traz mais um. Fulano tem aí, tem Beltrano, tem aí, manda para cá. Eu tenho 10 aqui, manda os 10. Eu tenho 15, manda os 15. E ela foi arrumando vaso, até que chegou uma hora que não tinha mais. A vizinhança deu tudo. Todos os vasos foram dados. Porque a sua fé permitiu que ela arrumasse muitos vasos em obediência àquilo que Deus falou ao seu coração. E os filhos falaram: olha, mamãe, não há mais vaso, acabou, não tem mais de onde tirar vaso. Então tá bom, agora vamos começar a ver o agir de Deus. E o resultado, querido, foi que a dívida dela foi paga e que ela viveu o resto da vida, porque a fé dela fez com que ela caminhasse nesse sentido. Porque Deus tinha o melhor para ela, Deus tinha abundância para ela, e ela, pela fé, viu isso, reconheceu isso, lutou por isso e alcançou. E Deus derramou graça e bênção infinita. Se ela tivesse arrumado 10, 20 ou 30, seria isso. Mas eu creio, irmãos, que ela arrumou centenas e mais centenas de vasos. E teve o necessário para toda a vida, porque ela era uma mulher temente a Deus. A bênção de Deus foi diretamente proporcional à fé dela. Confiemos em Deus, queridos. Confiemos em Deus, vivamos pela fé, porque Deus não nos abandona, nem nos decepciona. E finalmente, irmãos, caminhando para o fim, aquela mulher, ela guardou o pouco que tinha. Ela tinha uma única botija de azeite, foi a única coisa que sobrou. Ela podia falar: só uma botija mesmo, vou usar logo esse negócio aqui, acabar com isso, e aí seja o que Deus quiser. Ela guardou a botija, ela guardou o pouco que tinha, guardou com cuidado. Eu imagino que ela lidava com aquela botija com um cuidado tremendo, porque o azeite podia ser usado como combustível, como alimento e como produto de comércio para ganhar algum dinheiro. Então ela devia falar para ela: ninguém chega perto dessa botija aqui não, deixa que eu vou cuidar dela, porque é tudo que me resta, é tudo que nos resta, é tudo que nós temos. Então vamos guardar, vamos ter cuidado, vamos economizar, porque ela sabia da importância daquilo que
que aos seus olhos era pouco, mas que aos olhos de Deus poderia se tornar muito. Ela tinha consciência que do pouco Deus poderia suscitar muito. E nós somos assim, irmãos, nós servimos a um Deus que é poderoso. A palavra de Deus nos diz, Deus é, lá em Efésios 3, versículo 4, se não me engano, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente vai lá pedindo uma migalha a Deus, e Deus nos dá muito mais, Ele tem muito mais para nos dar. Mas nós precisamos guardar o pouco que temos, porque Deus age através do pouco em nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós vamos crentes, servos de Deus, botando fora o pouco que tem. Eu tenho pouco mesmo, vou acabar com isso aqui, pronto. Não, queridos, não vamos desperdiçar. Querido, não desperdice a sua botija, não bote fora a sua botija, não desperdice o pouco de azeite que restou, porque Deus pode trabalhar isso. E Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, deixar de viver um cristianismo teórico, de conhecimento, mas sem a experiência com Deus, sem a experiência do agir e do mover de Deus em nossas vidas. E quando nós alcançamos isso, irmãos, são experiências maravilhosas, ver Deus agindo em nosso cuidado. Muitas vezes, a partir da única botija que nos restou. Deus pode usá-la em seu benefício, para abençoar você e os seus. Ontem, irmãos, nós estávamos na casa do Felipe, da Fernanda e do Ricardo, tirando lama de lá. Irmãos, aquilo foi um milagre, irmãos, a gente chega lá e vê aquilo, milagre, irmãos, milagre, porque a quantidade de terra que se deslocou lá do alto da montanha, não ter arrastado a casa do Felipe, matado todo mundo, aquilo foi um milagre, irmãos, um milagre de Deus. E sabe, irmão, esses irmãos estavam lá cuidando do que sobrou, do que não foi destruído, do que não se perdeu. É pouco, mas é o que ficou. E eles estavam lá arrumando as coisas para a mudança, não é, Fernando? Estava conversando com o Ricardo e falou que eu vim aqui desmontar a cama, porque a cama tá boa, eu não vou desfazer da cama. Podia talvez pensar em comprar uma nova ou pedir uma, não, vou desmontar a cama. Eu não consegui, o rapaz está lá me ajudando, porque eu vou levar embora. Eu vou cuidar do que me sobrou. Eu vou cuidar do que Deus permitiu que ficasse. Eu não vou desperdiçar. Nós precisamos, queridos, cuidar daquilo que Deus nos dá e não botar fora, ainda que nos pareça pouco, mas vamos cuidar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem não confia em Deus no pouco, jamais confiará nele no muito. Se o irmão, se a irmã, se algum de nós não confia em Deus no pouco, pode ter tudo, mas continuará sem confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus e guardar aquilo que temos, guardar o que Deus nos tem dado, porque Deus não nos decepcionará, Ele vai continuar nos abençoando. Aquela mulher nos deixa uma lição de fé. Pela fé, andando pela fé, ela venceu o período desastroso, quando tudo parecia acabado, quando as lutas a sufocavam. Pela fé, ela voltou-se para Deus, ela olhou para Deus, ela entregou a sua vida a Deus e alcançou a bênção do Senhor. E o momento difícil foi vencido, não pelos méritos humanos, mas pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Salmo 86, 1 e 2, há uma declaração de fé daquele que teme a Deus, porque ele diz: Senhor, eu sou temente a Ti, guarda, portanto, a minha vida. Essa é uma declaração de fé do homem e da mulher que teme a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus. Senhor, eu sou fiel a Ti, guarda, portanto, a minha vida. Você está aqui passando por um momento difícil? Você ficou com apenas uma botija, ou nem a botija restou? Ande pela fé. Faça como aquela mulher, entregue o que sobrou a Deus, entregue a sua botija a Deus, para que Ele a esvazie e a encha completamente, até que ela transborde. Faça como aquela mulher, em meio ao caos, entregue tudo ao cuidado de Deus, do pouco que lhe restou, porque Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar os seus. Deus pode multiplicar, queridos, em grandes bênçãos para você, aquilo que você tem. O momento é de bonança, agradeça a Deus. Volte-se para Deus, irmãos, e agradeça a Deus, porque tudo vem de Deus.
Agora o momento é dificuldade, entrega tudo a Deus, entrega as dúvidas, entrega a fraqueza, entrega às vezes a fé que não está tão firme, entrega a Deus e peça a Deus: Senhor, eu entrego nas tuas mãos e peço a tua bênção. Aqui entre nós, como já falamos, há muitos irmãos que passaram e estão passando por um momento difícil, mas entregaram as suas botijas a Deus, e Deus vai enchê-las novamente para a honra e glória do seu nome. São irmãos queridos que estão permitindo o mover e o agir de Deus, são irmãos que estão permitindo que Deus mesmo cuide deles, por meio da sua igreja, por meio do seu trabalho, por meio da sua contribuição. Igrejas batistas de todo o país contribuíram conosco, irmãos nossos cristãos de outros países contribuíram conosco, e é por meio dessa igreja, a igreja do Senhor, que Deus abençoa os seus. Isaías 41:13 diz o seguinte: eu, o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, eu vou te pegar pela tua mão direita, e vou te guiar, e vou te ajudar, e vou te sustentar. Esta é a promessa do Senhor para nós: eu vou te tomar pela tua mão e vou ajudá-lo. Queridos, confiemos em Deus, entreguemos a Ele a nossa botija, entregue a Ele, querido, a sua botija, o pouco que restou nela, e deixe Deus agir, porque os milagres do Senhor nos alcançam. Salmo 23, irmãos, há um versículo lá no final que é maravilhoso. Sabe por quê? Aquele versículo diz o seguinte: porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Vejam, irmãos, Deus está cuidando, porque nós não saímos correndo atrás da bondade e misericórdia, elas já estão me seguindo e estão me cobrindo, mas é preciso para isso que eu entregue a botija a Deus, e a botija que eu posso entregar a Deus é o meu coração contrito, é a minha vida contrita, é a minha vida a Deus, falando: Senhor, a minha botija eu entrego a Ti, porque Deus vai esvaziar a sua botija. Nós cantamos aqui um corinho, né, para esvaziar, querido, esvazia a sua botija e deixe que Deus a encha, porque Deus vai falar ao seu coração, Deus vai abençoar a sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor vão segui-lo, vão segui-la, vão seguir a você, meu irmão, vão seguir a você, minha irmã, e vai abençoar, mas é preciso que entreguemos a botija nas mãos do Senhor. Vamos, queridos, orar por isso? Eu quero perguntar a você, querido, nesta manhã: você quer entregar a sua botija ao Senhor e falar: Senhor, eu entrego a minha botija, eu quero que a minha botija seja completamente esvaziada, e que o Senhor a encha com a tua bênção, com o teu amor, com o teu consolo, com a tua graça. Eu quero, Senhor, experimentar a grandeza do teu amor, a grandeza do teu poder, e para isso eu entrego nesta manhã a minha botija, a minha vida, o meu coração nas tuas mãos. Querido, você quer orar por isso? Vem aqui à frente, nós queremos orar. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Alguém vem aqui à frente e entregue a Deus a sua botija nesta manhã. Qualquer irmão, qualquer irmã que quiser vir aqui, pode vir. Nós queremos orar e pedir a bênção de Deus para a sua vida. Queremos pedir o cuidado de Deus para a sua vida. O justo viverá da fé. Traga, querido, a sua vida e coloque-a no altar do Senhor, porque Deus tem bênçãos. Deus tem bênçãos, mas é preciso que creiamos, é preciso que façamos a nossa parte, é preciso que clamemos ao Senhor: Senhor, eu creio na tua bênção, eu creio na tua graça, eu creio que eu não vou ser decepcionado, porque eu creio no teu poder, eu creio no teu amor, eu creio num Deus que é misericordioso, e que num Deus que vai abraçar, que vai cuidar de mim, que vai cuidar da minha botija, e que vai derramar a sua graça, o seu poder, o seu amor sobre a minha vida. Entregue, querido, a sua botija a Deus, mesmo que ela seja pequena e pouca, porque Deus vai abençoar a vida do irmão, Deus vai abençoar a vida do irmão, Deus vai cuidar, queridos, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família, em nome de Jesus. Deus vai cuidar, porque Deus é fiel e Deus nos ama. Quero convidar para vir aqui à frente, queridos, a irmã Rosane. Ela vai orar nessa hora.
Irmã Rosane é como uma mãe de todos nós aqui, né? Uma serva do Senhor que ama cada um dos irmãos como todos nós amamos. E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E que a graça de Deus seja derramada sobre vocês. Vocês que estão entregando a botija, recebam a graça do Senhor. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por estarmos na Tua casa, sentindo, Senhor Deus, o calor do Teu Santo Espírito em nossos corações. Obrigada, meu Deus, porque nós podemos contar contigo em todos os momentos, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Ó Deus, e pedimos a Ti que estejamos sempre com os nossos corações contritos diante de Ti. Ó Deus, e queremos colocar no Teu altar, Senhor Deus, cada irmão que está aqui à frente. Tu sabes, Senhor Deus,